Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado, exaltado seja o Senhor, saúde. Marcos, capítulo 8, aleluia, que diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tende? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo graça, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem tipo a segunda multiplicação dos pães e peixe. Aqui, irmãos, quando nós começamos a ler, a palavra do Senhor diz que havia uma grande multidão, porque onde Jesus passava, havia multidões. Desde o princípio, quando o Senhor começou o seu ministério, a Bíblia diz que onde ele passava, chamava a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas iam atrás do Senhor porque alguns eram curiosos, porque queriam saber quem era Cristo. Outros iam porque tinham a necessidade de ser curado. Outros iam porque realmente estavam precisando de um milagre do Senhor. E aqui a Bíblia diz que o Senhor, ele viu aquela grande multidão que há 3 dias estava com ele, há 3 dias estava ali caminhando com o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor disse que há 3 dias eles estavam com o Senhor e não tinham o que comer. E a Bíblia diz que ele disse: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aqui esse versículo eu vejo, irmãos, como o Senhor, ele não gosta, ele não quer ver o nosso sofrimento. Aqui o que eu entendi dessa passagem, desse versículo, que o Senhor, ele não quer ver a gente sofrendo, principalmente aqueles que caminham com o Senhor, principalmente os que seguem com o Senhor. Ele não quer ver o nosso sofrimento, ele não quer ver a gente desfalecido na fé, ele não quer ver a gente triste, ele não quer ver a gente passando por nenhuma situação difícil. E mais adiante a Bíblia diz que alguns discípulos perguntaram para ele: mas aqui no deserto, o que o Senhor vai dar para eles comerem aqui no deserto? Irmãos, no meio do deserto, o Senhor, ele nunca nos deixará faltar nada. Porque ele é um Deus da providência. Ainda que muitas pessoas, assim como os discípulos, caminhavam com ele, não era para eles terem fazer uma pergunta dessa, porque eu creio que eles já tinham visto outros milagres, porque aqui é a segunda multiplicação. Eles não tinham necessidade nenhuma de fazer esse tipo de pergunta para o Senhor, porque aqui o Senhor disse para eles que com o pouco que tivesse era o suficiente para alimentar aquela multidão. Era no pouco que o Senhor faz o muito. Glória a Deus. É no pouco que o Senhor opera milagre. E nós precisamos crer que no meio das nossas dificuldades, o Senhor sempre estará conosco e jamais vai deixar faltar nada. Que no meio das nossas dificuldades, Ele vai suprir, Ele vai multiplicar e Ele vai fazer sobrar. Porque Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades. Ele é um Deus que sabe o que está passando dentro da nossa casa. Ele é um Deus que sabe o que passa dentro do nosso coração. Ele é um Deus que conhece os nossos pensamentos. Imagina você caminhar com o Senhor. Você acha que Jesus vai te deixar faltar alguma coisa? Você acha que vai deixar faltar
você precisa? Vocês acham que o Senhor não conhece o que nós precisamos? O que realmente nós necessitamos? Porque há uma diferença do que você precisa e do que você quer. Há uma diferença. O Senhor ele supre as nossas necessidades, aquilo que realmente Ele quer para nós. Porque muitas das vezes nós queremos algo que não é da parte de Deus. Muitas das vezes nós queremos algo que não aprove vir da parte do Senhor. Mas quando Ele sabe as nossas necessidades, quando Ele sabe que o que você precisa, o que eu preciso, não vai nos prejudicar na nossa caminhada, Ele vai suprir. Aleluia. Ele diz assim: eu preciso dar pão para esse povo, para que no meio do caminho eles não venham desfalecer. Aleluia. Agora você está dizendo o quê? Que Ele sabe que nós ainda temos muito que caminhar. Ele sabe que a obra ainda não terminou. Ele sabe que nós ainda temos coisas para fazer aqui. Ele sabe que nós ainda não terminamos de fazer a obra que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Aleluia. Ele sabe que nós precisamos estar fortificados, alimentados espiritualmente. Por quê? Porque nós precisamos que o nosso espírito esteja vivo. Assim como a nossa carne precisa do alimento, no dia a dia o nosso espírito também precisa. Ainda que aqui está falando carnalmente do pão, porque por causa das necessidades materiais, porque tinha 3 dias que aquele povo não comia. Mas o Senhor sabe, Ele nos fortifica, Ele nos alimenta. Ele nos alimenta com pão, com a comida natural, Ele nos alimenta também com a palavra dEle. Aleluia. Aqueles que buscam Ele, aqueles que estão no caminho com Ele jamais vai deixar perecer no meio do deserto. Ele jamais vai deixar perecer no meio das dificuldades. E aqui adiante o Senhor disse que tinha poucos peixinhos e tendo graça, ordenou que também me pusesse adiante. Irmão, é muito importante a gente agradecer o povo também. Muitas das vezes nós agradecemos só quando estamos na bonança. Nós fazemos pouco caso quando nós estamos com o povo. Muitas das vezes nós menosprezamos o que Deus tem, nos dá, o que o Senhor nos dá. Às vezes nós queremos sempre estar em abundância, e não temos graça. A Bíblia aqui está dizendo que Ele deu graça. Ele agradeceu para aquele povo que tinha. É muito importante nós não esquecermos de agradecer. Seja pouco, agradeça. Seja muito, agradeça. Não sejamos mal agradecidos, não, irmão. Não sejamos ingratos, não. Nós precisamos aprender a servir o Senhor, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Porque a Bíblia diz que pela sua misericórdia nós não somos consumidos. Nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Primeiramente pelo seu amor. Primeiramente por Ele ter morrido por nós na cruz. Nós devemos agradecer. Nós somos seres humanos que nós nunca estamos satisfeitos com nada. Se o Senhor abre a porta de emprego, aumenta o salário, amém. Com pouco tempo, aquele ali já não dá mais. Nós começamos a murmurar, começamos a não querer agradecer a Deus. O Senhor abençoou uma casa, aquela casa já não acabou mais. Nós queremos algo melhor. Aí o Senhor abençoa com uma empresa, com algo particular, o ser humano nunca está satisfeito. Ele nunca agradece a Deus pelo pouco, sem esquecer que antes não era nada. Antes vivia no mínimo. Aí vivia todo dia orando, vivia todo dia orando, vivia todo dia sagrado, subia um monte. Aí lembrava, agradecia. Aí quando Deus começa a abençoar, começa a esquecer. Aí quando Deus vai abençoando mais, aí esquece daquele pouco, sem saber que é no pouco que Deus opera o milagre. Deus de glória. Sem saber que o pouco é o que nós necessitamos. Porque se Deus te deu pouco, é porque Ele sabe que o que você precisa agora, neste momento, é desse pouco para sobreviver. Mas se Deus não te deu muito ainda, querido, é porque não está na hora de você receber o muito, não. Mas não esqueça de agradecer a Deus, não, querido. Não esqueça de todos os dias falar assim, obrigada. Obrigada porque acordei vivo. Aleluia! As pessoas às vezes querem agradecer pelo que só você. Não esquece de agradecer pelo que Deus é amor, pelo que Deus é misericórdia, pelo que Deus é bom. E está na hora de aprendermos a agradecer a Deus por todas as coisas. Aleluia,
Deus. para que nós possamos comer, para que possamos ser saciados. Aleluia. Nós precisamos aprender a nos alimentar da palavra, Glória. porque a palavra traz vida, e vida com abundância, que é Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Muitas pessoas acham muito difícil nos dias de hoje jejuar, se consagrar. Eu fico imaginando aquele povo 3 dias caminhando com Jesus, com jejum, somente ouvindo a palavra do Senhor, somente se agradando, se contemplando ali com as maravilhas com o Senhor. Eu fico imaginando essas pessoas caminhando com o Senhor. E creio eu que quando o Senhor diz assim, olha aí, esse povo está 3 dias comigo, eu creio que o Senhor está se agradando daquele povo. Porque se o Senhor olhou para eles e falou assim, eu preciso dar comida para eles, é porque eu creio que o Senhor se agradou deles. Eu havia ali 3 dias, 3 dias de busca, 3 dias de sinceridade, 3 dias de verdadeira adoração, 3 dias de verdadeiro amor com o Senhor. Eu creio que aquele povo estava ali olhando, se maravilhando com Jesus. Que homem era aquele que tinha todo o poder nas mãos, que fazia todas aquelas coisas, todos aqueles milagres, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. E eu creio que o Senhor se agradou daquele povo. Irmão, quando o Senhor está se agradando de ti, continua buscando mais. Continua buscando mais o Senhor. Continua sendo fiel mais ao Senhor. Continua para que Ele possa continuar abençoando. Porque nós queremos ser abençoados pelo Senhor, mas nós não queremos também abençoar o Senhor. Nós queremos o Senhor, mas nós não queremos dar nada. Irmão, quantas vezes nós viemos para a igreja só para receber? Quantas vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós não queremos dar para o Senhor? Deus de glória. Nós não queremos nem mesmo abrir a boca para louvar a Deus com alegria, com felicidade, com fervor. Ei, irmão, se está frio, volta a buscar o primeiro amor. Volta a olhar Jesus como era antes. Aleluia. Volta a enxergar Jesus, um Deus todo-poderoso, um Deus de milagre, um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Deus que faz abundantemente nossas vidas, para que Ele possa olhar por nós e ter compaixão de nós também. Aleluia. Porque às vezes as pessoas perecem no deserto, não é porque falta alimento, não é porque Jesus abandonou, é porque Ele abandonou Jesus. Muitas das vezes é isso que acontece conosco no meio das dificuldades. Glória a Deus. Porque no meio da nossa dificuldade, nós não queremos olhar para o Todo-Poderoso, nós queremos aprender a olhar para a dificuldade. E está na hora de nós aprendermos mais isso de Deus, olhar para Ele, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, para que Ele possa, para quando as pessoas vierem perguntar, o Senhor ter algo para responder por nós, e nós também temos alguma resposta para o Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que eram muitas pessoas, e os que comeram eram quase 4.000, e despediram. 4.000 pessoas, o Senhor alimentou com poucos pãezinhos, com poucos pães, com pouco que o Senhor tinha, o Senhor partiu e o Senhor deu para o discípulo e deu para todas aquelas pessoas. Como é interessante o Senhor. O Senhor tem para nos dar como servo e ainda Ele nos abençoou de tal maneira que ainda tem para dar para os próximos que estão ao nosso redor. Outra coisa interessante que eu aprendo aqui também, irmãos, não sermos egoístas. Porque às vezes, quando nós temos, nós não queremos dividir com o irmão. Outro dia eu aprendi um ditado assim, que ninguém nunca é pobre, que não possa dar, e nem tão rico, que não possa receber. Você sempre tem sim algo para dar para o seu irmão. Você tem sempre sim algo para dar para o próximo. Deus de glória. Então, quando o próximo bater na nossa porta, não vamos dar as costas, não. Aleluia. O pouco que você tiver, divide. Porque Deus que te abençoou. Porque foi Deus que fez prosperar. Prosperar na sua vida, no seu celeiro, prosperar na sua vida espiritual. Porque às vezes chegam as pessoas que querem oração, nós não queremos às vezes dar. Chega uma pessoa que quer um louvor, a pessoa não quer louvar.
Às vezes a pessoa precisa de algo do Senhor e Deus nos deu e nós não queremos dividir com o próximo. Ou Deus abençoa o material, nós também não queremos dividir. Mas se nós possamos aprender a dividir, a não ser egoísta, Glória a Deus. com o nosso próximo, com o nosso irmão, não. Aleluia. Sempre lembrar que quem deu foi Deus. Sempre lembrar que o que Ele fez, Ele tem poder para fazer muito mais. Que Ele tem poder para multiplicar muito mais. Para que nós possamos ser cada vez mais e mais abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.